Fala concurseiro, beleza? No vídeo de hoje vamos gravar aqui uma aulinha sobre morfologia, mais precisamente morfologia da banca IDECAN. Vamos lá, primeira questãozinha 2023, questãozinha recente da Prefeitura de São Paulo. Bom, essa questãozinha aqui ela é de conjunção integrante. Conjunção integrante é um conteúdo muito cobrado pela banca IDECAN. Com certeza terá uma questãozinha dessa na sua prova e é um conteúdozinho bem simples, se tiver os bizus que eu vou ensinar agora. Vamos lá. Primeira coisa, você sempre vai ter que procurar o que ou o se. Achou o que ou o se? Pronto. Primeira etapa é essa, certo? Para identificar a conjunção integrante. Achou o que ou o se? Agora vamos trocar por isso. Trocou o que ou o se por isso. Fez sentido? Pronto. Esse que ou esse se será uma conjunção integrante. Bizu. O que veio antes de um substantivo, na verdade veio depois de um substantivo, certo? Ou seja, um substantivo veio antes do que, esse que não pode ser uma conjunção integrante, porque ele será um pronome relativo. Veio, antes dele veio um verbo, aí sim, ele é uma conjunção integrante. Vamos lá, tendo esse bizu matador de trocar o que ou se por isso, você vai ver como a questão fica bem simples. Vamos lá, letra A. As incríveis imagens criadas nas cavernas durante esse período foram preservadas, enquanto outras obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão. Essa aqui a gente já pode eliminar de cara, porque não encontramos nem o que nem o se, ou seja, isso aqui já eliminamos. Letra B. Usando as árvores primitivas, podemos medir e datar os picos no nível de carbono radioativo na atmosfera. Eliminamos também porque não encontramos o que e nem o se, então já eliminamos de cara também. O campo magnético da Terra nos protege, agindo como escudo contra o vento solar, uma corrente de radiação e partículas carregadas emitidas pelo Sol. Achamos o que ou o se aqui? Não, então já eliminamos e sobrou só a letra D, que por eliminação será o nosso gabarito. Mas mesmo assim vamos usar o bizu do isso. Vamos primeiro achar o que, tá aqui ele, ó. Vamos lá. Não precisa nem ler o resto. Vamos ler só essa parte aqui, ó, que é importante. Dando a impressão de isso. Fez sentido? Não, não fez sentido. Sabe por quê? Porque quando aparecer o de mais o que, conjunção integrante, você não vai ler de isso, você não vai fazer uma besteira dessa, você vai ler disso, que é a contração da preposição de com a conjunção integrante isso, formando disso. Agora vamos ver como faz sentido. Dando a impressão disso, dando a impressão disso. Você agora fez sentido, né? Então isso aqui realmente é o nosso gabarito. Já matamos a primeira para você ver como usando o bizu do isso fica tudo mais simples. Vamos para a segunda. Segunda também 2023, questãozinha recente. Essa daqui é da Cefaz. Você vê, um concurso da Cefaz e está cobrando um conteúdo simples, que é o quê? Que é conjunção integrante. Vamos lá. Letra A, está pedindo aqui, no enunciado está pedindo conjunção integrante. E vamos para os itens. Novamente, lembrem do que e do se trocar por isso, certo? Vamos lá. Letra A. É incontestável. Aqui, ó, já temos o quezão de cara. É incontestável. Bizu. É contestável. Isso. Fez sentido? Claro que fez. Então, esse aqui é o nosso gabarito de cara. Vamos ler os outros? Nem precisa, mas vamos ler só para usar o nosso bizuzão. Tapejara isso. Tapejara isso. Fez sentido? Tapejara isso. Não, não fez sentido. Então já eliminamos. Cadê o que aqui? Tá aqui. Vamos lá. Ficam tão no longe fraco isso. Ficam tão no longe fraco isso. Fez sentido? Nem um pouco. Então já eliminamos também. D. A foz do Amazonas é tão ingente isso. É tão ingente isso. Fez sentido? Não. Então realmente não é nosso gabarito. E a última, item D. Isso posso. Isso posso. Isso posso falar, isso posso falar, não fez sentido nesse contexto, então também já eliminamos e realmente nosso gabarito é a letra A sem mais dificuldade. Vamos para a terceira.
Terceira questão, também recente, de 2023, certo? Da Prefeitura de São Caetano, São Paulo. Essa aqui é da GCM. Pronto, aqui é outro conteúdo super cobrado, super cobrado. E se a pessoa não estudar, acaba sendo um conteúdo relativamente difícil, certo? É um conteúdozinho um pouquinho de nada extenso. Nessa aula, especificamente nessa aula, eu não irei me aprofundar tanto nesse conteúdo, porque eu vou deixar para outra aula que vamos dar uma importância maior nisso aqui, porque é muito cobrado, juntamente com o seu integrante. Na verdade, todas as questões que eu trouxe hoje são muito cobradas em morfologia, certo? Vamos lá. Primeira coisa, tá pedindo. Tem aqui esse enunciado aqui, a frasezinha tá pedindo. A palavra subemprego é formada por. Isso aqui, primeiro de tudo, tem que saber que toda palavra ela é formada por. Primeiramente, toda palavra tem seu radical. A partir do radical pode se formar outras palavras. Por quê? Porque é o radical que dá o sentido da palavra. Primeira coisa, para me identificar, o que é que eu vou fazer? É procurar o radical da palavra. Já temos de cara aqui, ó, o nosso radical aqui. Quem é? É emprego, certo? Porque é emprego que dá o sentido da palavra e é através de emprego que eu consigo formar outras palavras. E o que é isso aqui? Isso aqui que vai ser a derivação, que é no caso a derivação prefixal. Por quê? Pré vem antes. Se fosse um sufixo, viria onde? Viria depois do radical, ou seja, viria aqui. Pode vir prefixal e sufixal, ou seja, pode vir uma coisa aqui antes e outra aqui? Claro que pode, certo? É um dos tipos de derivação, que é a derivação prefixal, sufixal e também a parassintética. Só que eu vou já explicar a diferença dos dois. Mas vamos dar aqui uma explicadinha básica. É importante ressaltar que na formação de palavra, basicamente se dá por dois tipos, que é por quê? Que é por derivação e por composição. Bizu, tentem primeiro vocês aprender o que é a derivação. A formação por composição, que ela é mais simples, porque ela é somente duas, que é por justaposição e por aglutinação. Vamos lá. Justaposição e aglutinação, certo? Aglutinação. Pronto, tendo isso, agora vai ficar faltando o quê? Vai faltar a formação por derivação. Na derivação, ela é mais algumas, certo? É um pouquinho mais extensa, só que também é simples. São, por exemplo, a derivação por prefixal, sufixal, prefixal. Tem ela também por a parassintética, tem a deverbal, e também tem a imprópria. Isso aqui eu não vou me aprofundar agora nessa aula, vou deixar para outra aula. Só que só para já dar uma explicada por cima, basicamente é isso. Vamos focar primeiro em aprender as de composição, que é menos coisa e é mais fácil, obviamente, de decorar. Tendo entendido isso, vamos lá para os itens. Derivação prefixal. Como eu expliquei, prefixo é algo que vem antes do que? Do radical. E obviamente o radical vai ser a primeira coisa que tu vai tentar identificar numa palavra. E já matamos o nosso gabarito aqui, né? Letra A. Por quê? Porque subemprego. Já que isso aqui emprego é o nosso radical, o que vem antes é um prefixo. Ou seja, questão simples. Agora vamos tentar saber o que é justaposição e aglutinação? Vamos. Por quê? Porque elas são bem semelhantes. Coloca na tua cabeça. Na verdade, para aprender a diferença dos dois, eu particularmente criei um bizuzinho, que eu vou explicar agora. Só que vamos primeiro saber o real sentido de justaposição e aglutinação. Justaposição é quando você tem a formação de palavra e não há... Deixa eu escrever aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Apagar tudo aqui. A justaposição é a formação de palavras quando tem a junção de dois... Opa! Bugou aqui. É quando tá a junção
de 2 radicais, certo? É a junção de 2 radicais. E a aglutinação? Também é a formação de uma palavra através da junção de 2 radicais. E qual é a diferença então? É porque na justa posição, os radicais permanecem. Opa, a pressão da caneta está um pouco desregulada aqui. Está aqui em preto. A junção dos radicais, na justa posição, ela permanece o mesmo, certo? O mesmo. Não há diferença, não há perda de letras, certo? Na justa posição. Já na aglutinação, tem a perda de letra. Quando eu vou formar uma palavra, eu tenho a perda de letra. Um exemplo: planalto, a palavra planalto. Na palavra planalto é a soma de plano mais alto, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, planalto tá perdendo o O, ou seja, tá perdendo palavra. Então é o que? É composição por aglutinação, ok? E como é que eu faço para diferenciar os dois? Eu particularmente criei esse bizu aqui, ó. Na minha cabeça faz sentido. Quando vocês veem esse P aqui, vocês têm na cabeça o quê? O P é de perde. Só que, atenção. Na justa posição, ela não perde, ela permanece o mesmo. Ou seja, você tem que entender que ela meio que ganha. Ou seja, em vez de perder, ela ganha. Ou seja, o que tiver o P de perder, ela ganha. E o que tiver o G de ganha, ela perde. Pronto, com isso aqui fica super simples. Super simples mesmo. Justa posição, o P de perder, ela vai ganhar, certo? Que é o contrário. E a aglutinação, o G de ganhar, ela vai perder. Pronto, matou a composição por justa posição e aglutinação. Pronto, já passamos. Deixa eu só caçar a marcação do nosso cabrito. E por último, a derivação parassintética. O que é a derivação parassintética? A derivação parassintética ela é bem parecida com a derivação sufixal prefixal, certo? Ela é bem parecida com a derivação sufixal prefixal. Só que qual é a diferença? Na sufixal prefixal, se eu tirar tanto o prefixo quanto o sufixo, a palavra ela ainda vai existir. Já na parassintética não, certo? Se eu tirar algum dos dois, a palavra ela não vai existir. Um exemplo é empobrecimento. O que foi que eu disse? A primeira coisa que tem que fazer é procurar o radical, que é o radical que dá o sentido da palavra e através dele que é formado outras palavras. Nosso radical no caso aqui é empobreci. Isso aqui é o nosso sufixo e aqui é o nosso prefixo. Tirei o prefixo, empobrecimento, existe? Não existe. Tirei mento e ficou só em empobreci, empobrece. Tem sentido? Também não tem. Então isso aqui é uma derivação parassintética, diferente da sufixal prefixal, que se eu tirar um ou outra, a palavra ainda existe. Então é isso. Explicando por cima, é isso. Vamos lá, quarta questão. Questãozinha de 2023, essa daqui é da Prefeitura de Maracanaú, Fiscal de Urbanismo. Essa daqui também é de formação de palavras e vamos dar uma olhada. Tá pedindo o processo de derivação que originou. Essa daqui ela não vai falar sobre composição, certo? Não vai falar por composição e ela tá pedindo só derivação. Vamos lá então, né? Desleal. O que é que eu falei? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o quê? Ir atrás do radical. E no nosso caso aqui, quem é o radical de desleal? Leal, né? Que leal é que está dando o sentido da palavra. E através de leal eu formo outras palavras, como lealdade, enfim. Então está dizendo que isso daqui, chupim, é vermelho.
Isso daqui tá dizendo que é um sufixo. É um sufixo? Não, né? Por quê? Porque eu já falei que o sufixo vem depois do vem depois do radical. Então isso aqui não pode ser isso. Então isso aqui é o que? É um prefixo. Então um Pzinho aqui, ó, um prefixo. Então já elimina ela. Letra B, tá dizendo que é um prefixo, é uma derivação prefixal. Será? Vamos olhar. Primeira coisa é o que? Procurar o radical. Quem é o radical aqui? Exagero, né? Pronto. E o que é esse A? É o nosso, só mudar de cor, é o nosso sufixo. E tá dizendo aqui que é um prefixo, ou seja, está errado. Por quê? Prefixo é algo que vem antes, antes. Sufixo vem depois. Então aqui era o que era sufixal. Sufixal e aqui é uma prefixal. Opa. Prefixal. Ou seja, inverteu o conceito das duas e então também está errado. Vamos lá, letra C. Prefixal e sufixal, aquela coisa que eu te falei. O que foi que eu expliquei? A prefixal e sufixal, se eu tirar tanto o prefixo como sufixo, um ou outro, a palavra ainda existirá. E nesse caso aqui não vai acontecer isso, né? Por quê? Porque essa daqui é uma, eu já expliquei, é um parassintética. Ou seja, mas vamos de novo. Empobrecimento. Tirei o em, ficou empobrecimento. Existe? Não. Digamos que tá, deixa eu só pegar aqui. Deixei o em e tirei o mento. Empobrece. Existe? Não. Então, obviamente está errada. Não é prefixal ou sufixal, e sim parassintético. Então, por eliminação também ficou o nosso gabarito letra D, certo? Que está dizendo que debate é regressiva. É sim. Por quê? O que é a derivação regressiva? É aquela onde muda a palavra. Debate vem do verbo debater. Tá vendo que perdeu esse S, certo? Antes era um verbo e passou a ser um substantivo. Isso aqui é o quê? É o quê? É o quê? É regressiva. Regressiva. Então, isso aqui está correto. Antes era um verbo e agora é um substantivo, perdendo a letra R. No caso, o verbo estaria no infinitivo, perdeu o R e ficou o debate, o substantivo. É isso então, né? Explicado por cima sobre a formação de palavras, que é um conteúdo super cobrado e eu vou trazer em outra aula explicando mais a fundo. Essa aula aqui está sendo um pouco mais rápida porque eu quero englobar mais assuntos. Vamos lá. Quinta questão. Também de 2023, só que agora é da CEMAS. E agora é classificação não, tá pedindo para contagem de artigos e preposições. Outra questão com certeza terá na sua prova e é um conteúdo muito fácil, só que atenção, a banca ela tem alguns peguinhas que vai fazer você errar. Essas questões aqui, elas têm, mesmo sendo fácil, você pode pensar, não, é só contar artigo e preposição. Sim, só que a banca ela meio que dificulta fazendo uma coisinha que eu irei já explicar. Certo? Mas lembre que essas questões, pelo menos da IDECAM, ela sempre vai ter uma pegadinha e por isso essas questões, mesmo sendo fáceis, tem um alto índice de erro. Primeira coisa, vamos explicar o que é artigo. Espera aí, pessoal, beber um pouco de água. O que é artigo? Basicamente, temos artigos definidos e artigos indefinidos. Quem são os artigos definidos? A, o, as e os. E os indefinidos? Uma, uns e umas. Com certeza você já sabe disso, então estamos só recapitulando. E que temos artigo definido e artigo indefinido.
Pronto, isso aqui são os artigos. E o que são as preposições? As preposições, elas são a classe de palavra fechada e invariável. Enquanto os artigos eles variam em número e em gênero, a preposição serve só para ligar palavras e elas são invariáveis. É uma classe de palavras fechadas, juntamente com as conjunções também, ou seja, conjunção e preposição, artigo, essas coisas você não pode de jeito nenhum para a prova sem saber identificá-los, ok? Na verdade, sem tê-los em mente, porque isso aqui é muito importante. Como é que eu faço para decorar as preposições que são até que muitas? Particularmente, eu decorei através de músicas no YouTube, só o que tem aí explicando, fazendo você decorar a preposição. Pronto, tendo em vista isso, vamos lá para a contagem nesse textinho aqui das preposições e artigos. Primeiro vamos começar com os artigos, vamos colocar em verde, pessoal, tá melhor? Vamos lá. Temos aqui de cara um artigo. Por quê? Porque está concordando com o substantivo andorinhas. Na verdade, tá nem concordando, tá? Como é que eu posso falar? Digamos que ele está concordando com em grau e em gênero, certo? Em número e em gênero, com andorinhas, certo? Está no plural e também está no feminino, concordando com andorinhas. Pronto, já temos nosso primeiro artigo. As andorinhas azuis fazem ninhos exclusivamente. Esse em preposição, eu vou colocar em outra cor, mas não vamos classificar agora, vamos deixar para depois, vamos primeiro só nos artigos. Em estrutura que os segundo artigo que está concordando com humano, certo? Erguem para recebê-los de cabeças ocas a miniaturas. Esse aqui, eu vou botar de vez aqui, mas eu já apago. Você pode pensar, rapaz, isso aqui é um artigo? Não. Por quê? Porque tá ligando ocas a miniaturas. E outra coisa, o que é que eu disse? Se fosse A, ele estaria concordando em número, em gênero com miniaturas. Você pode ver aqui, ó, que um está no singular e outro está no plural. Isso aqui é concordar? Não. Então, obviamente, isso aqui não pode ser um artigo. Vamos apagar aqui. Apagar tudo aqui. Vamos lá. Continuando. Ocas a miniaturas de condomínio. Os pássaros, já até o que? 3, né? 1, 2, 3. Isso. Muitas vezes voltam para o mesmo. Esse aqui é um artigo, quintal, e até mesmo para a mesma. Outro artigo. Estrutura. Todos os anos. O que faz... Ó, pronto. Chegando na parte principal, na que você tem que ter mais atenção disparado. Que é o que? É nesse ó aqui, ó. O candidato é desatento na hora da prova lá. Isso aqui vai... Com certeza vai marcar que isso aqui é um artigo. Só que você vai levar fumo. Isso aqui não é artigo. Isso aqui é um pronome demonstrativo. E a banca ela brinca muito com isso aqui. E por isso essa questão ela tem tanto erro. Por conta desse danado aqui, ó. Que o pessoal às vezes pensa que é artigo, marca lá sem nem ver e acaba errando. Certo? Quando vier esse ó com esse aqui, ó. Você já tem em mente que ele é um pronome demonstrativo. E é isso aqui que a banca brinca. Ela brinca e faz os candidatos errarem. Pronto, vamos continuar aqui na nossa contagem. Paramos nesse ó, né? Todos os anos, o que facilita a pesquisa. Já vamos em 7 artigos com auxílio de dispositivos de rastreamento que devem ser recuperados junto com as valiosas informações. Pronto, já contamos os nossos artigos e temos o total de 8 artigos. Pronto, fazendo isso aqui, vamos olhar aqui se já dá para eliminar muito item. Ó, essa aqui já elimina de cara. Elimina e ficou só entre 2 itens A e B. Ou seja, se você pelo menos sabendo o que é artigo e tendo o bizu lá daquele ó, não é um artigo e sim um pronome demonstrativo, você vai ficar entre só 2 itens. Ou seja, mesmo você não sabendo o que é preposição e fosse chutar, você teria 50% de chance de acerto, certo? Que é alguma dessas duas aqui, ó. Mas vamos lá, negócio de chutar não, vamos saber, né? Tem que ir sabendo. Chutar não vamos dar sorte ao azar não. Então vamos lá, contar agora as preposições. As andorinhas azuis fazem ninhos exclusivamente em
primeira preposição, a estrutura que os humanos erguem para segunda preposição, recebê-los de preposição, terceira preposição, ocas, a miniaturas, quarta preposição, outra preposição, espaços muitas vezes voltam para outra preposição, 6 já, né? Então, e até outra preposição, 7, 8 preposição, estrutura todos os anos, o que facilita a pesquisa, 9 preposição, 10 preposições, 11 preposições, rastreamento, devem ser recuperados junto, e 12 preposições, tem mais algumas, as valiosas informações que trazem. Pronto, paramos aqui, nossas preposições pararam aqui. E são quantas? São 12. Já matamos a questão, certo? É qual gabarito, letra, 8 artigos e 2 preposições, então, né? Artigo item B, sem dúvida, né? Você vê como é uma questãozinha relativamente fácil, só que ela pega muito candidato, muito mesmo. Isso aqui tem um alto índice de erro. Pronto, vamos lá. Para outra questão do mesmo tipo. Essa daqui também é questãozinha recente, 2022, e é de oficial de justiça. Também é pedindo a contagem de artigos e preposições. Vamos lá. Vamos contar pelos itens. Está pedindo artigo definido. Vamos olhar quantos artigos definidos tem. Isso é importante porque é evidência de uma sociedade. Esse dia que é o quê? Tá só o pezinho. Preposição. Culto altamente organizado. Muito mais antiga. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você deve pensar, rapaz, esse dó, eu sei que dó é o quê? É a junção da preposição de mais o artigo o. Ok, tá correto. Tá, só que não nesse caso. Por quê? Por causa desse danado aqui, ó. Tá formando do que, certo? Se não fosse isso aqui, aí seria sim essa lógica aqui, ó. Mas o que foi que eu disse? Esse O aqui tá naquele mesmo caso lá. Esse O aqui, ele não é artigo, ele é um pronome demonstrativo. Ou seja, isso aqui mata muita gente. Outra questãozinha matadora que também dá danada da IDECAN que gosta disso aqui. Derruba muita gente. Vamos lá, isso aqui então é só a preposição mesmo de, né? Aí vai lá, se pensava anteriormente, antecedente. Agora isso aqui é um artigo definido. E aqui é em mais a. Ou seja, isso aqui é um artigo definido também. Na também é a contração de em, preposição em, mais o artigo a, formando na. Ou seja, temos o que? Outra aqui, preposição. Temos então já dois artigos definidos. Uma que é o que? É um artigo também, só que indefinido. Então já matamos aqui de cara a questão que diz aqui, ó, dois artigos definidos. Temos sim. Então já não precisa mais nem ler as outras. Vamos para a próxima? Vamos lá, outra questãozinha. Agora essa daqui é 2017. E aqui está mudando o conteúdo. Essa daqui é um conteúdo extremamente fácil, certo? Que é um conteúdo também que a Decan gosta muito, que é o quê? Que é a classificação de palavras. Perguntando se é um verbo, se é um adjetivo. Se você for para a prova sem saber o que é um verbo, sem saber o que é um adjetivo, um pronome, um substantivo, um advérbio, rapaz, você, felizmente, vai muito mal nessa prova. E esse conteúdo é bem fácil para você ver que nas provas sempre vai ter questão fácil, médio e difícil. E você vai ter que ter muita atenção, principalmente nessas questões fáceis. Por quê? Porque as questões fáceis, obviamente, você não pode errar de nenhuma forma, porque senão os outros candidatos passarão disparado em sua frente. Vamos lá. De acordo com a classificação da palavra, assinala a alternativa que apresenta a associação incorreta. Na hora você risca com força lá esse incorreto aqui, porque às vezes você pode passar direto e não ver que está pedindo a incorreta. Vamos lá, sabendo disso, perguntando como se mede uma amizade. Está dizendo que isso aqui é um verbo? Vamos ver, é um verbo? É um verbo. Por quê? Mede vem do verbo
medir. Mede é o verbo medir, ok? Então, isso aqui realmente é um verbo, só que ele está pedindo a incorreta. Então, obviamente, isso aqui não é o nosso gabarito. B, um detalhe interessante. Está dizendo que esse interessante é um adjetivo? Será? Bizu, interessante. Como é que eu sei se esse interessante ele é um adjetivo? Uso o bizuzinho do então para me identificar se alguma palavra é adjetivo. Vamos lá. Um detalhe tão interessante. Fez sentido? Fez. Então isso aqui é um adjetivo. Também está correto, só que não é nosso gabarito. Certo. Eu usei a palavra tão. Usei o tão para saber se é um adjetivo. Mas eu não quero usar esse tão. Quero ir na raça mesmo. Pronto, só você pensar. O que é um adjetivo? O adjetivo, ele classifica o quê? Substantivo. Detalhe, um substantivo. Vamos lá, você pensa assim. Um detalhe interessante. Interessante está classificando detalhe. Por quê? Porque não é qualquer detalhe. É um detalhe interessante. Então, isso aqui, pronto, matou o restinho de dúvida que tu tinha se isso aqui era um adjetivo. Você pensa assim que é sucesso. Também correto, vamos para C. Está dizendo que tudo é um pronome? Vamos ver. No fundo, para ser especialista em tudo, realmente é um pronome. Pronome, mais precisamente, pronome indefinido. Porque tá vago. Isso aqui tá para ser especialista em tudo, está sendo algo vago. Então também está correto. Então, por eliminação, sobrou o quê? Gabarito sim, letra D. Fácil, questão fácil, você não pode errar nenhuma forma. Está dizendo que também é um substantivo. Será se é um substantivo? Nós sabemos que não, né? Já só por eliminação. Mas vamos ver o que é isso também. Também você pode ver que ele está modificando, descobriram. Os pesquisadores também descobriram. Está modificando o verbo descobrir. E o que é que modifica um verbo? É um advérbio. O que modifica um verbo é um advérbio, certo? Então isso aqui não é um substantivo, e sim um advérbio. Ok? Você vê como é fácil. Vamos lá. Última questãozinha também de classificação de palavras. E também está pedindo a incorreta, que foi o que eu já disse. Risca com vontade aqui, ó. Esse incorreto aqui, ó. Para não ter perigo na hora você não vê-lo. Tá aqui, ó. Riscando. Letra A. Tá perguntando se se esse O é um artigo definido. E aí, quais são os que eu já te falei? Vamos lá, novamente. A, O, as e os. Esses são os artigos definidos. E acaba o amor. Esse O aqui sim é um artigo, ou seja, mas não está pedindo a correta. Então, não é o nosso gabarito. Desfazer em mares gelados. Bizu, tá dizendo que é adjetivo, já usa o tão. Desfazer em mares tão gelados. Desfazer em mares tão gelados. Fez sentido? Claro que fez. Agora vamos usar o tão no substantivo mares. Desfazer em tão mares. Desfazer em tão mares. Fez sentido? Não, né? Porque isso aqui não é adjetivo, é um substantivo. Adjetivo é isso aqui, ó. Outra coisa, não quero usar o tão. Vamos lá, na raça. Lembra, adjetivo classifica um substantivo. Não é qualquer mares, são mares gelados. Está classificando mares, então realmente é um adjetivo sem dúvida. C. Está dizendo que esse com é uma preposição. É uma preposição? É. Porque está ligando esmaltados a sangue. E o que é a classe de palavras invariável que liga uma coisa a outra quer dizer, preposição. Recapitulando, decorem as preposições, decorem. E também por eliminação já temos o nosso gabarito, Está dizendo que refrigerados é um substantivo. Será? Nós sabemos que não, porque só sobrou ela. Mas vamos olhar. Em apartamentos refrigerados, não são qualquer apartamentos, são apartamentos refrigerados. Então isso aqui é um adjetivo porque está classificando o substantivo apartamento. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, falou e fui!